Irmãos, bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Nós vamos continuar nossa exposição no culto matutino na carta aos Coríntios. Por isso eu peço que você abra comigo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Já estamos entrando na reta final dessa carta tão importante. Ensinos tão preciosos para nós. Enquanto os irmãos procuram o texto, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nos ajuda na exposição desse texto, que ele se torne em uma aplicação viva para nós. Que não tenhamos apenas o conhecimento em nossas mentes, mas que se tornem práticas, que reflitam que temos o fruto do Espírito em nosso coração. Me ajuda, ó Deus, a expor esse texto com fidelidade, conforme aquilo que foi a inspiração da Tua Escritura. Ó Deus, nós oramos e suplicamos o Teu auxílio, a Tua iluminação, a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, todo o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens e entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o amor é o maior. Meus irmãos, esse texto possivelmente não é uma novidade para nenhum de vocês. Possivelmente, se você já foi em algum casamento cristão, você já ouviu esse texto e pensou assim, olha, que excelência, que supremas qualidades e virtudes do amor. A grande questão que as pessoas se equivocam é que esse texto não está falando de amor conjugal. Isso aqui não é para relacionamento entre homem e mulher dentro de um casamento. Se nós olharmos onde essa descrição do amor está inserida na carta aos Coríntios, não é, por exemplo, lá no capítulo 7, quando nós tratamos sobre relacionamento conjugal. O texto tão conhecido e belo a respeito do amor vem sanduichado, vem entre o texto de 1 Coríntios 12, que está falando de dons espirituais, e 1 Coríntios 14, que está falando de dons espirituais. O que nós estamos enxergando aqui, na verdade, tem uma chave hermenêutica, tem uma chave de interpretação para nós, que está escondida aqui, que nós não lemos. Está em 1 Coríntios 12, 31, parte B. Vamos voltar aqui para a Bíblia? O 31 do capítulo 12 começa dizendo, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha o finalzinho. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo está falando para a igreja o seguinte, Coríntios, vocês estão buscando dons,
e procurando mostrar pretensa espiritualidade através de dons. Contudo, eu vou vos mostrar um caminho mais excelente, sobremodo excelente. Veja, irmãos, não é que buscar dons e receber dons da parte de Deus é algo ruim, é algo excelente. Mas sem algo sobremodo excelente, você torna os dons inúteis. É inútil ser recheado de dons, ser generoso em dons, se não tivermos amor. Buscar dons é um caminho excelente, contudo, a busca pelo amor é um caminho mais excelente, porque sem amor, os dons mais espetaculares e chamativos e dramáticos e pirotécnicos e portentosos dons são nada. Se não tiver amor, nada vale, nada serei. É isso que Paulo está mostrando para nós aqui no capítulo 13. Ele está cirurgicamente inserido entre os textos que tratam de dons. Os coríntios tinham muitos dons, todos os dons. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, Paulo elogia os coríntios porque são uma igreja que tem todos os dons, não lhes falta nenhum dos dons. Mas o que a igreja de Corinto não tinha era amor. E ele fala, é inútil ter todos os dons se vocês não têm amor. Quando nós olhamos as cartas às igrejas de Éfeso, de Colossos, aos Filipenses, a igreja de Tessalônica, nessas cartas, Paulo vai trazer elogios a essas igrejas, nessas 4 igrejas, porque elas têm amor fraternal. E ele traz elogios, recomendações a essas igrejas. Já Corinto, ele fala que tem dons, mas lhe falta o amor. E é exatamente nessa igreja cheia de dons e sem amor, é que nós temos mais censuras, mais correções, mais redirecionamentos de rota para esses irmãos. Vamos aqui, irmãos, então ao nosso texto. Logo nos versos 1 a 3, nós vamos tratar sobre 3 pontos a respeito do amor. O primeiro ponto é a superioridade do amor, versos de 1 a 3. Dos versos de 4 a 7, nós vamos tratar das virtudes do amor, ou qualidades, ou características do amor. 4 a 7. Dos versos 8 a 13, nós vamos tratar da eternidade, da perenidade do amor. É assim que a nossa perícope está dividida. 1 a 3, superioridade, 4 a 7, virtudes, 8 a 13, eternidade, a perenidade do amor. Dos versos de 1 a 3, nós temos a utilização de uma figura de linguagem. A figura de linguagem aqui é a hipérbole, ou comumente conhecida como o exagero. Paulo vai pegar os dons que os coríntios tinham mais em estima, vai elevá-los à potência máxima, vai dizer, por exemplo, que ainda que eu tenha fé, e essa aqui é interessante, ainda que eu tenha fé para transportar montes, se não tiver amor, de nada valeria. Isso aqui é interessante porque Paulo está repetindo o que Jesus tinha falado lá atrás nos evangelhos, nos seus ensinos. E aqui não tem tentativa de espiritualizar. Se tivéssemos fé suficiente para transportar montanhas, para fazer terraplanagem por meio de fé e não de trator, Deus assim poderia fazer. E Paulo está repetindo isso aqui. E na história da igreja, nós nunca vimos ninguém fazer isso. Então, ainda que eu tenha tamanha fé para transportar montanhas, se não tiver amor, de nada valeria. Outro dom, vocês lembram qual era o dom mais valorizado pelos coríntios?
dom de línguas. Então, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada valeria. Você vê que ele pega todos os dons, né? Dom de conhecimento, de profecia, de realizar milagres, dom até mesmo, dom do martírio, dom da entrega sacrificial. Isso quer dizer, de dar todos os seus bens aos pobres, então, mexendo no bolso, ou então de ter o próprio corpo queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Então, o que está ficando muito claro para nós aqui, é que nessa figura de linguagem, do exagero, da hipérbole, Paulo está falando algo para eles. Os dons de vocês são inúteis, são nulos, são inválidos, são como o símbolo que retine. Aqui, em algumas traduções, pode ser que apareça o sino, né? Símbolo ou sino que retine. Pensem o seguinte, irmãos, quando você está falando em línguas, né? Seja línguas humanas ou línguas angelicais, em glossolalia ou idiomas, tanto faz aqui a forma que você está falando, tanto faz. Paulo está colocando tudo no mesmo bolo aqui. Você é como o sino que retine, como um sino que bate, 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 bate. Sabe o que isso quer dizer? Vocês muitas vezes são barulhentos, vocês são uma poluição sonora, vocês incomodam, vocês agridem os ouvidos, vocês fazem muito barulho, mas o interior de vocês como crentes, se não tiver amor, é vazio, é oco. É esse tipo de crente que vocês querem ser, coríntios? Imagina, irmãos, ali onde eu moro, né, na região ali da Praia da Costa, tem muitos prédios, então assim, é uma população muito grande para um espaço pequeno, né? Prédio, um monte de carro. De vez em quando ali, tem uns abençoados que deixam o alarme do carro disparando, você acabou de fazer a criança dormir. Então você pensa bem na nossa alegria de ouvir isso. Aí está lá, aquele disparate de alarme de carro, e vai. Sabe, um latido de cão, que, meu Deus, esse cachorro não vai parar de latir. Aquela coisa repetitiva, barulhenta, uma poluição sonora, rude, agressiva. É o que Paulo está falando para eles. Sem amor, os dons de vocês, falar línguas, falar em profecia, realizar milagres, se acharem muito portentosos, muito valiosos, é oco, é vazio, só ofende e nada edifica. O exercício generoso de dons não compensa a falta de amor. Pode exercer todos os dons em muita quantidade, dons inclusive muito chamativos, espetaculares, sem amor, não é que eles não valem nada, eles ainda atrapalham, eles incomodam, eles não têm validade e atrapalham inclusive a espiritualidade de uma igreja. Esse é o alerta que Paulo está falando para eles. Portanto, amor é superior à profecia, amor é superior a falar em línguas, amor é superior à fé, amor é superior a realizar milagres, amor é superior a exercer martírio, a ter todo o corpo queimado. Sem amor, olha só, isso não é nada. Esse é o recado. Portanto, o amor é superior ao exercício, à prática dos dons. Mas então, quando Paulo traz esse alerta para eles, sem amor, todos esses dons nada valem. Mas então o que é amor? Por isso, então, nós temos a descrição dos versos 4 a 7. Paulo vai dizer aqui para os coríntios e agora para nós, o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz. Então vai ficar fácil entender como
é ser alguém com amor. O que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz. Veja uma coisa, irmãos. Amor, primeiro ponto para nós aqui. Amor não é dom espiritual. Amor é fruto do Espírito. Portanto, dons espirituais, você pode dizer assim, eu não tenho este dom, portanto, eu não tenho como exercê-lo, eu não recebi de Deus este dom. Já o amor é fruto do Espírito. Quem aqui tem o Espírito? Todos nós, né? Somos batizados com o Espírito Santo, crentes convertidos. Se você tem o Espírito, você tem que mostrar que tem o Espírito. Como? Através do fruto. E se você tem o Espírito Santo, necessariamente você deve demonstrar este fruto. Dons, alguns podem não ter. Este fruto do Espírito, todos, nenhum de nós está excusado de não ter fruto do Espírito, notadamente aqui hoje, o amor. O amor faz parte do fruto do Espírito. Quando Paulo vai trazer para os coríntios assim, o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz, ele está sendo intencional nas suas características. Pode ser, e possivelmente é, que o amor seja mais do que paciente e benigno. Mas ele vai exatamente nessas duas características do amor, porque ele está mandando, está corrigindo diretamente a igreja de Corinto, ele está sendo intencional. Então, quando Paulo fala assim, o que o amor é paciente e benigno, é porque os coríntios não eram pacientes e benignos. Quando ele fala o que o amor não é, por exemplo, o amor não arde em ciúmes, é porque os coríntios equivocadamente eram ciumentos. Quando ele fala o que o amor faz, que o amor crê, sofre, suporta e espera, é porque os coríntios não suportavam, não criam, não esperavam, não faziam o que o amor faz. Então ele confronta aquela igreja nas características do amor, ele confronta o que eles têm que não deveriam ter, o que eles não têm, mas deveriam ter, e o que eles não praticam, mas deveriam praticar. Quando nós lemos aqui que o amor é paciente e benigno, deixa eu ver minha cola aqui, que meu grego ele é quase nativo, né, que se fala. Meu grego é muito ruim. Então, vamos lá. Paciente no original aqui quer dizer macrotúmia. Macrotúmia diz respeito a ter o poder de vingar-se, de exercer vingança. Você pode, seu inimigo agora está na sua mão fazer a retribuição, exercer a vingança. Contudo, macrotúmia diz poder vingar-se e não fazer. Da mesma forma, benigno, né, o amor é paciente, macrotúmia, poder vingar-se e não fazer. Benigno, aqui é no sentido de fazer o bem a quem te maltratou. Então, é reagir com bondade a maus tratos. Então, não é que não somente você tem o poder de devolver o mal à pessoa, paciente, mas não fazer, mas como você ainda tem uma reação bondosa com aquela pessoa. Amor é paciente e amor é benigno. E aqui no original, amor, né, é ágape. Ágape significa amar o indigno. Não diz respeito, amar o indigno, não diz respeito ao mérito de quem é amado, mas diz respeito à natureza de quem ama. É fácil você colocar isso em prática. O seu filho, por mais difícil que o seu filho seja, você não ama o seu filho pelos méritos que ele tem, mas você ama o seu filho pela sua própria natureza. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que você pensa assim, vou chegar em casa, pegar a mensagem e falar assim, tá vendo, marido? Você tem que me amar assim, eu sou sua esposa. Deus está falando para você ser assim, sabe com quem? Aqui, ó,
com a igreja, com o irmão que está ao seu lado. Essas características de amor ágape, de amar o indigno, de ser paciente, de não voltar à vingança, mesmo podendo, de reagir aos maus tratos com o bem, Deus não está falando isso aqui para você fazer isso dentro de casa, Deus está falando para você fazer isso dentro da igreja, dentro da nossa comunidade. Então, esse texto aqui, tudo que nós estamos falando aqui é amor fraternal. Por mais forte que eles possam parecer, né, essas recomendações é o que a Bíblia nos manda exercer. E quando nós olhamos, irmãos, e confrontamos isso com a realidade da igreja de Corinto, nós observamos que os coríntios tinham partidos dentro da igreja, os coríntios se dividiram em grupos, eles tiveram facções dentro da igreja, eles desprezavam o ministério de Paulo, eles menosprezavam os outros irmãos, eles colocavam a espiritualidade baseada em dons. Então, quem tinha determinados dons tinha determinado orgulho e vanglória, ao mesmo tempo que ele olhava para o outro irmão com desprezo. E uma coisa que acontecia também, isso é muito relatado aqui na carta, é que os coríntios lesavam uns aos outros, eles prejudicavam uns aos outros. E Paulo vai falar para eles assim, que não somente vocês se lesam, como vocês pegam essas demandas, essas querelas uns com os outros, e levam para os tribunais humanos, para que os ímpios, para que os pagãos julguem uma causa entre vocês. Então veja, quando Paulo dá essas características do amor, ele está corrigindo, Paulo está censurando tanto aqueles que lesavam, quanto também os lesados. Olha, o amor é paciente e benigno. Você não vai chegar para o seu irmão e lesá-lo, e fazer algo que vai prejudicá-lo. Ah, mas eu me senti lesado, eu fui a parte ofendida. O amor tudo suporta. O amor crê, o amor espera. O amor é paciente, o amor é benigno. Então, quando você confronta com aquilo que existia na igreja e as características do que é o amor na vida daquela igreja, que deveria ter e que faltava, nós vemos que os coríntios estavam em grande falta. Depois, irmãos, vamos aqui. O que o amor não é? Vimos que ele é paciente, macrotúmia, não vingar-se podendo vingar-se, e benigno, reagir à maldade com o bem. O que o amor não é? O amor não arde em ciúmes. Isso aqui é interessante, porque a própria psicologia, nós temos algumas psicólogas aqui na igreja, mas a psicologia é unânime em dizer que é fácil nós chorarmos com os que choram. Você olha alguém que sofre um acidente, alguém que perde um ente querido, todo mundo fica consternado, contrito, pobrezinho do irmão, deixa eu orar por ele aqui, misericórdia. Meu Deus, imagina se fosse comigo, né? Chorar com os que choram é fácil. Difícil é isso aqui. Não arder em ciúmes. Difícil é alegrar-se com os que se alegram. Difícil é nós nos alegrarmos com o triunfo do nosso irmão, com a vitória do nosso irmão. Quando o irmão tem uma promoção, passa no concurso, prospera financeiramente, quando ele está vivendo bons momentos na vida dele, tem 10 se alegrando, outros 1000 ardendo em ciúmes. E é o que a igreja de Corinto fazia, porque quando você olhava, por exemplo, quem tinha dom de línguas, pode ter certeza que Paulo aqui não está falando só para o que tinha dom de línguas e tinha vanglória, não. Ele está falando também para o que não tinha o dom de línguas e olhava ardendo em ciúme para aquele que tinha dom de línguas, que ficava invejoso, que não gostava. Ele falava assim, se eu não tenho, eu também não quero que o outro não tenha. Sabe, aquele desejo humano, carnal, orgulho próprio. O amor não se ufana. Ufana aqui está no sentido de ser cheio de vento, né? Paulo está falando para os coríntios que eles são como balões, que ficam cheios de ar,
eles são balões cheios, inflados de vaidade, são poços de vaidade. Havia essa dificuldade do orgulho, da vaidade, da vanglória com aqueles irmãos. O amor não se ensoberbece. Os coríntios agiam com vanglória e, tendo em vista os dons que uns possuíam e outros não possuíam, eles descambavam no culto à personalidade. A personalidade deles próprios e a personalidade, por exemplo, dos pregadores. Por isso que nós já lemos antes na carta, já expusemos isso aqui, que uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Quer dizer, ninguém presta, né? Eu estou ligado diretamente a Cristo, nenhum pastor presta. Então, eles se ensoberbeciam a ponto de criar cultos a personalidades. Era um amor muito autocentrado. E quando nós olhamos essas características do amor, nós vemos que o amor é a antítese. Amor é a antítese do egoísmo. O amor faz-nos servir uns aos outros. Nós não pegamos os dons que Deus nos deu e eu vou me servir, vou usá-lo para me honrar, para eu ter tapete vermelho. O amor faz-nos servir uns aos outros. É isso que Paulo está falando. Se não tiver o amor, os dons que são para servir a igreja de Deus, eles são inúteis, porque você estará se servindo. Quando o amor é a motivação correta para o exercício, para a prática dos dons na vida de uma igreja. O amor, portanto, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. O amor não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se ressente. Irmãos, se tem um problema que nós vivemos na nossa geração, é a hipersensibilidade. São pessoas e até mesmo crentes melindrosos, que tudo ofende a pessoa. E quando nós vemos aqui as características do amor, nós vemos que o amor não é hipersensível. Ao contrário, o amor espera o melhor das pessoas. Quantas vezes a gente vive que praticamos algo pelo bem da pessoa, quando você vai ver o que estava na cabeça dela, ela estava pensando quase que numa conspiração que você fez aquele bem para ela, pensando mal. Hipersensibilidade é orgulho. E o orgulho não faz parte do amor, não faz parte do fruto do Espírito em nossas vidas. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Os coríntios faziam coisas que sequer os pagãos faziam. Um determinado rapaz deitou com a mulher de seu pai e os coríntios tiveram uma reação deplorável àquilo. Eles não somente não corrigiram o pecado do sujeito deitar-se com a mulher de seu pai, mas como eles se orgulharam de não terem corrigido aquele pecado. O amor não se alegra com a injustiça, o amor regozija-se com a verdade. Irmãos, quando nós exercemos algum tipo de correção, qual o nome disso? Você corrige a quem? A quem você ama. Então veja, quando os coríntios não corrigiram o pecado, mas se orgulharam do pecado e deixaram aquilo acontecer, você deixando a pessoa permanecer no erro dela, você não ama ela. Você ama quando você corrige, quando você fala, não faça isso, isso vai te fazer mal, venha para o caminho certo. E até a correção também tem que ser exercida em amor, e não com orgulho, com o sentido de querer humilhar aquela pessoa. O que o amor faz, irmãos? O amor sofre, crê, suporta e o amor espera. Nós já vimos aqui na carta aos Coríntios, quando tratamos já de liberdade cristã, que a liberdade cristã, aquilo que nós podemos ou não podemos fazer nesse mundo, não é regido única e exclusivamente pelo conhecimento. Paulo vai dizer que também é pecado quando nós escandalizamos o nosso irmão. É o caso clássico aqui,
dos cultos, né? Que se comia carne ou não comia carne. Hoje em dia isso está traduzido muito claro, quase que na festa junina, né? Come ou não come a broa? Vai ou não vai na festa junina? Come ou não come a carne? Vai ou não vai na festa do culto pagão? E Paulo vai falar assim, não é o pecado da comer a carne, o pecado é o pecado da mente, da consciência do seu irmão que está sendo ferida. Então, se você não se escandaliza, fraco, e se você não vai lá comer forte, ninguém fica ofendido. Ele vai falar dos dois lados. E o amor é isso, irmãos, é nós renunciarmos a um direito nosso, porque o amor crê, o amor suporta, o amor espera. E o amor não vai se contentar e será resignado com um fracasso. O amor não vai olhar para o insucesso e dizer assim, está tudo bem. Ao contrário, o amor suporta, o amor crê e ele espera. Nós não vamos ser resignados com o insucesso, nós não vamos aguardar um insucesso pensando assim, a vida é assim mesmo. O amor suporta, crê e espera ativamente, como um soldado é resiliente num campo de batalha. Por fim, irmãos, e meu tempo já está até acabando aqui, nós vamos ver que o grande argumento para Paulo trazer a superioridade do amor está nesse último ponto, nessa última característica, na eternidade do amor. Porque no verso 8 começa dizendo assim, o amor jamais acaba. Aí depois ele vai entrar em comparações de coisas que acabam e coisas que permanecem, eternamente permanecem. Coisas que são perpétuas, duradouras e perenes. Observe, o amor não se torna obsoleto. Os dons, irmãos, isso aqui tem que ficar claro. Por que o amor é superior aos dons? Porque os dons, um dia, desaparecerão, cessarão, passarão. É o que o texto nos explica. Os dons, um dia serão uma parte aniquilada. Quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Você não vai precisar de profecia no céu. Você não vai precisar de línguas no céu. Ninguém vai precisar de um milagre quando estivermos na presença eterna, na vida eterna diante de Deus. Então, o dom está para a igreja como um andaime está para a construção de um edifício. Enquanto formos imaturos, incompletos, enquanto estivermos nessa construção como igreja de Deus, desde o livro de Atos, enquanto estamos nessa imaturidade, nessa ausência de completude, nós precisamos de dons. Contudo, com a vinda de Cristo, os dons se tornarão obsoletos, desnecessários. Os dons, portanto, são para nós, igreja militante, para a igreja inserida no contexto do mundo, para a igreja que precisa resistir ao pecado e ser edificada para a vinda de Cristo. Já o amor é tanto para a igreja militante, para nós agora, para termos comunhão uns com os outros, exercermos o dom, mas o oxigênio do nosso relacionamento com Deus e da nossa comunhão entre irmãos nos céus será o amor. Então o amor ele é perene, mesmo com a vinda de Cristo, o amor, o nosso relacionamento, a nossa comunhão vai permanecer em amor. E aqui eu quero explicar isso rapidamente isso aqui para vocês. Quando Paulo explica, faz duas comparações, a da infância e da maturidade e do espelho com a visão completa. Ele está falando que nós hoje, como igreja, vivemos o momento da infância, da imaturidade, porque estamos incompletos. Mas na vinda de Cristo, nós teremos atingido a completa maturidade. E tendo atingido a completa maturidade, estaremos completos. A comparação do espelho, por que ele falou ver em espelho obscuramente? Porque nessa época, o espelho era um pedaço de bronze polido. Então, quando você olhava, você via uma certa figura
um pouco obscura, um pouco turva. Se o espelho não tivesse muito bem polido, você não enxergava muito bem. Era uma imagem distorcida. Hoje vemos em espelho, mas então, após a vinda de Cristo, após a vinda do nosso Salvador e a nossa completude como crentes, nós conheceremos como somos conhecidos. Os gregos já diziam isso, né? Conhece-te a ti mesmo, mas nós não conseguimos nos conhecer. Nós temos um autoconhecimento parcial de nós mesmos. Mas na vinda de Cristo, quando estivermos na presença de Deus, nós conheceremos como somos conhecidos. Quem nos conhece verdadeiramente? Deus. Quando estivermos na presença dEle, aí sim, nós nos conheceremos completamente. Então, hoje, a nossa visão é de espelho. Na vinda gloriosa, no esplendor da vinda de Cristo, quando estivermos face a face com Ele, vivendo a eternidade com Deus, nós veremos completamente. Meus irmãos, fé e esperança são grandes, são importantes, né? Permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. A nossa fé precisa ser aquecida. Ela é aquecida pelo amor. E a nossa esperança precisa ter luz para termos uma esperança segura e confiante em Cristo. Quem vai ser a luz? Quem vai ser o fogo da nossa fé? Será o amor. Que nós assim, irmãos, todos nós temos dons espirituais, nós já vimos isso. Todos vocês têm algum dom. E também todos vocês, todos nós, devemos ter este fruto do Espírito para guiar o exercício dos dons da nossa vida. O amor. É uma palavra importante, uma palavra forte, uma palavra que nos confronta, porque talvez nós não imaginávamos que esse texto tão profundo sobre o amor fosse para termos com o irmão a nosso lado. Mas que Deus nos ajude e nos dê capacidade para que amemos uns aos outros conforme o amor da palavra. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a exercermos a nossa espiritualidade, exercermos, ó Deus, os nossos dons em amor. Que nós tenhamos consciência de que somos incompletos, de que precisamos mais do Senhor, de que precisamos do Teu auxílio. E ao fazermos, ó Deus, essa autoanálise, que também os nossos olhos se voltem para os nossos lados, para os irmãos que estão próximos a nós, para que possamos agir com cada um em amor, estender a mão aos necessitados, ajudar aqueles que passam por aflições, que possamos servir uns aos outros com os nossos dons, que o amor possa arder em nossa vida, que a nossa fé seja incendiada com o amor. Nos ajuda, nos sustenta. É a nossa oração no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, igreja, hoje e sempre. Amém.